Olá, amigos! Você sabe o que é um completista? Você gostaria de ser um completista? Pelo título, assim. Completista, sim ou não? Um semi-completista, talvez? Será que é uma coisa boa de ser? Será que não é? Nós vamos entender hoje o que é um completista. O que significa isso e como podemos aplicar isso nas nossas vidas. 3 amigos conversavam na colônia Nosso Lar. André Luiz, nosso grande André, que todos conhecemos, um diretor espiritual do Departamento de Reencarnação, um grande mentor chamado Manassés, e um terceiro chamado Silvério. O Silvério estava se preparando para reencarnar, e ele então ouve de Manassés o seguinte: dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Olha que interessante. Então Manassés, quem não viu aquele vídeo passado sobre a reencarnação compulsória, poderia ver para entender bem. O Manassés, nesse caso, estava já numa colônia, organizando a sua reencarnação, com os seus mentores, conversando o que seria bom, o que não seria bom, e ele aceita uma sugestão dada pelos superiores, que veria com um defeito na perna, no seu corpo, que estaria colaborando com ele. Certamente, continua Manassés, certamente lutará você com grandes dificuldades dos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará um grande bem. Então esse corpo foi planejado para um benefício. Olha como as nossas dificuldades, os nossos defeitos físicos, seja lá qualquer outra dificuldade, são situações criadas por amor a nós ainda tão pequenininhos. Sim, disse o outro, esse outro é o Silvério. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Veja que aquele defeito é para amenizar, diminuir, abafar, dominar um defeito moral que tem o Silvério. Um amor próprio excessivo. Ter amor próprio é bom, senão nós não gostamos de nós mesmos, não tomamos cuidado com a nossa saúde, mas amor próprio excessivo, qualquer coisa excessiva, é muito problemática. Há uma frase que diz assim que a diferença do remédio e do veneno é a sua concentração, a sua quantidade ministrada. Então você vê, uma coisa que pode nos ajudar a salvar uma vida pode também nos matar. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Veja que tem um planejamento todo perfeito no mundo espiritual por esses superiores. Eles sabem a média de duração de um corpo. Por que média? Porque você pode fazer bom uso e levá-lo ele até um pouquinho além, ou fazer mau uso e encurtar a sua existência na Terra, com desregramentos de toda a ordem. Então ele fica perguntando isso, qual é a média mais ou menos? E o Manassés responde, 70 anos no mínimo. Redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento, enquanto Manassés continuou. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, ou seja, depois de reencarnar, não volte aqui antes dos 70. Ainda faz uma brincadeira, não volte aqui. Veja como eles encaram com naturalidade a morte. Eles não falam não morra antes dos 70, até poderia ser, mas não teria sentido como não volte aqui. Por quê? Porque você vai desencarnar e volta para casa, volta para a colônia. Eles estão conversando disso. Então não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Agora que vai chegar a nossa explicação. Então esses amigos conversavam e ele fala, todos os outros amigos, quais outros? Os mentores que ajudaram você, os amigos que te conheceram na colônia, o André, eu, todos estamos querendo que você volte para a colônia daqui 70 anos ou mais um pouco, na condição de um completista. O André todo curioso já quer saber. O interpelado mostrou-me um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. Aí o André todo cheio de curiosidade pergunta, meu amigo, perguntando para o Manassés, o que significa a palavra completista? Então vamos entender essa definição para não nos confundirmos com uma questão do Livro dos Espíritos que nós já vamos ver. Ele diz assim, ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. Completista é o título
que designa aos raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Completista é quem aproveitou todas as oportunidades que o corpo oferecia. Dependendo do corpo, oferece mais ou menos oportunidades, mas aquele que aproveitou todas as oportunidades que determinado corpo, o corpo que a gente tem para essa encarnação, foi um completista. Mas ele continua. Em geral, agora que se segurem a punhalada, hein? Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, nascendo outra vez, reencarnando, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perdemos oportunidades quando desperdiçamos as forças vitais, a nossa saúde, as forças fisiológicas natural de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um adulto, de um idoso. Todos temos as fases de forças fisiológicas e cada uma, bem aproveitada, está bem aproveitada. Agora, desperdiçar isso que torna-nos comprometidos e não completistas. Então ele diz assim, perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Eu fiz uma conta rápida aqui para vocês, e em 2019, o ano passado, o IBGE disse que, para os homens, a média de idade é de 73 anos, e a média de idade de desencarnar a mulher é de 80 anos. Para não ficar calculando homem ou mulher, vamos fazer uma média aqui de 76 anos. Então vamos imaginar que os homens e as mulheres, em média, vivam no nosso país 76 anos, segundo o IBGE. Olha que conta interessante. É sabido que passamos 1/3 da nossa encarnação dormindo. É necessário. Então, calculando esse 1/3, temos 26 anos dormindo, o que nos sobra 54 anos acordado. Então, quem vive 76 anos, na verdade, só tem 54 anos para utilizar a sua saúde na vigília. Desses 54, vamos fazer uma conta sobre o que ele falou. Se a gente gastar 50% em desperdício, serão 27 anos desperdiçados, com coisas fúteis, não boas para nós, nem boas para os outros. Se for 60%, são 32 anos, 4, em média 32 anos desperdiçados. E se for 70%, serão 37 anos desperdiçados. Subtraindo dos 54, vai dar um tempo muito pequeno, qualquer uma das 3 contas, para a gente imaginar que a gente fez alguma coisa útil. Olha como a gente está aproveitando mal essa oportunidade. Esse é o conselho que o Manassés está dando para o Silvério. Aproveite essa oportunidade, Silvério. Seja uma pessoa boa, gaste o seu tempo, a sua saúde fisiológica com você de uma maneira correta, saudável, com os outros também. Ele continua, e se segurem aí. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então esse primeiro momento aqui era considerando que a gente só desperdiçou vendo televisão o tempo todo, fazendo coisas assim fúteis, passando o dia inteiro numa atividade que não levou a nada. Agora, além disso, eu vou colocar que pode ser que a gente gaste um tempo fazendo isso, ou ainda pior, degradando a inteligência, embrutecendo o coração. O que poderia ser degradar a nossa inteligência? Eu imagino qualquer coisa que a gente use, qualquer droga que atrapalhe nosso raciocínio, que atrapalhe a gente conseguir acordar disposto no dia seguinte, sem uma ressaca, sem um mal-estar, um desequilíbrio fisiológico. Tudo isso degrada. Se uma droga mata ou não mata neurônio, se uma droga prejudica, mesmo que não mate, não importa se ela mata horas da nossa existência, pensada de uma maneira equivocada, uma leitura que não rende. Então, sem contar isso, a gente desperdiça muito tempo. Contando isso, piora mais a situação. Agora, embrutecer o coração é ainda pior. Vocês viram aí, espero que nem tenham visto, mas pessoas colocando cachorros para brigar, e aquela situação triste de ver os animais se matando praticamente, animais de porte violento, como um pitbull. Poxa vida, isso embrutece nosso coração, pessoal.
e a gente torna-se insensível. Jesus pede que a gente tome cuidado com a embriaguez, que nos tornam insensíveis. Já dizia o mestre, parece que ele está falando do assunto. Então, vamos tentar aproveitar melhor o tempo. E isso, Manassés está dizendo para Silvério, que estava ali se preparando. Ou melhor, para o André, porque o Silvério já tinha se despedido. Agora ele vai falar da parte boa, de quem é um completista, o que acontece. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, o corpo físico, à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Que direitos? O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Vocês sabem que nos Estados Unidos, a aprovação por uma faculdade, quando uma jovem, acaba ali o seu segundo grau, ele na verdade não precisa prestar uma prova. Ele, pelas notas que ele teve ao longo da sua carreira escolar, ele pode escolher com preferência do que um que teve menor nota. Seria mais ou menos assim. Aquele que teve uma encarnação boa, aproveitada, um completista, ele tem direito de escolher como ele quiser o corpo que vai lhe servir para causas de amor, para causas nobres. Eu acho que pode ter ocorrido na cabeça de vocês, como ocorre na minha, assim, então eu vou escolher um corpo perfeito, lindo, saudável, aquele que chega numa festa, todo mundo adora, admira a beleza. Para você ver como nós estamos ainda equivocados nessa questão. Mas quando ele diz assim, para as missões de amor e iluminação, nem sempre é um corpo perfeito e belo, como a gente gostaria de ter e lutamos para ser, com tanta cirurgia plástica, com tanta vaidade, com tanto envolvimento, com tanta coisa de marca, roupa, carro. Isso é o que a gente pensa, ainda tão pequenininho. Mas olha o que eles vão dizer. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual mesmo na carne. Então, há um prêmio. Sim, disse Manassés, aprovando-me com um olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. Então eles não estão preocupados com notoriedade, eles não estão preocupados com propaganda de si mesmo, eles passam anônimos na Terra, mas quando chegam aqui, eles têm um imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, Manassés acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. Quem esse? O André? Não, o Manassés. Esse líder do processo reencarnatório, esse um dos mentores. Para vocês verem como a gente está fora de cogitação de ser um completista. Apesar de não ter nenhuma dificuldade, podemos daqui para frente aproveitar todo o tempo que nos restar. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Nem o Manassés até agora havia conseguido ser um completista. Compreendi, diz André Luiz, que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Perguntei. Sim, naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível? Olha o André pensando como a gente. Então ele consulta. Conhece, Manassés, algum completista aí que regressou à crosta? Sim, ele fala, conheço. E o André todo empolgado. E ele escolheu um corpo irrepreensível? O cara é um Apolo, um deus. Ele fala, meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis. Quanto às linhas exteriores, nenhum dos completistas que o Manassés tinha na lembrança escolheu um corpo perfeito.
Ele vai nos explicar melhor. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, do corpo. Então, com saúde, eles se preocuparam. Escolheram corpos saudáveis, com durabilidade, com capacidade de raciocínio, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Explica um pouco, né, por que algumas pessoas falaram que o Chico não era um homem belo. Explica um pouco porque muitas das pessoas, como Madre Teresa, Irmã Dulce, eu vi uma foto de Madre Teresa ao lado da Lady Di, da Princesa Diana, onde tanta diferença fisionômica, tanta diferença física entre as duas, mostra que talvez essas pessoas já tenham sido completistas e escolheram um corpo menos chamativo no sentido beleza, porém com muita força, muito saudável. Ah, mas o Chico não tinha um corpo tão saudável. Nenhum problema. Ele pode muito bem escolher um corpo com certas dificuldades para algum projeto que ele tinha. Ele próprio disse, o Chico, que a dor o vigiava muito, era uma grande professora, era uma grande mestre que o limitava de muitas coisas. E não é só a beleza que é complicada. A saúde excessiva, para quem tem um desequilíbrio, pode fazer mau uso de drogas e qualquer espécie de desregramento. Isso nos complicaria na situação, na volta à nossa vida espiritual. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Tá aí uma coisa que me consolou. Não tem tanto problema eu ser meio feinho assim. Não tem tanto problema eu sempre brincar. Ah, eu sou muito magro, tenho vergonha de pôr bermuda. Quem sabe isso não tenha me ajudado muito. Graças a Deus tive uma saúde muito boa. Sempre tive uma saúde a ponto de lembrar muito poucas vezes das vezes que fiquei adoentado. Nunca fui internado, nunca fui anestesiado com anestesia geral. Tive de tomar uma anestesia nos dentes quando era estudante de odontologia. Para o meu colega praticar, ele teve que dar em mim. Mas nunca tive um problema de cárie. Graças a Deus tive pai e mãe que me cuidaram muito bem nesse sentido. Então, graças a Deus a minha saúde é boa. Mas o meu corpo físico em si, tenho que considerar, não é nada belo. Mas eu vou dizer, com certeza não sou um completista. Com certeza não escolhi isso não. Me foi escolhido, como foi com o Silvério, e me oferecido assim, ó, é melhor que você fique pianinho aí, mas com uma saúde boa, você tem condições de fazer coisas melhores. E no entanto, então, é um ponto de vista muito importante para todos nós. Ele continua dizendo assim, Manassés, as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente, quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Puxa vida, que interessante, que bonito ver isso, que as pessoas que chegam a condições de completistas já não estão mais nessa onda de se preocupar com as sensações, brincar com o fogo das sensações, que são perigosas, que são prazerosas. Inclusive, um amigo meu, um psiquiatra, disse claramente, nunca diga ao seu filho que droga é ruim. Ele pode interpretar que é ruim no sentido de desprazeroso, que vai fazer ele sentir dor de barriga, que vai fazer ele ter dor de cabeça, que vai dar uma sensação de mal-estar. Não vai. As pessoas se viciam em drogas, qualquer que seja ela, porque causam uma sensação, ainda que falsa felicidade, mas de prazer. E nós buscamos prazer, não tenha dúvida. Mas nós temos que deixar muito claro que essa sensação durará muito pouco, cada vez menos, e o preço a se pagar por isso é muito caro. O preço que se paga às vezes é alto demais em troca de uma sensação tão fugaz. Eu imagino que, como uma vez o Dr. Drauzio falou, todo velho maconheiro acha que a maconha é ruim. Por quê? Porque não dá mais o prazer para ele. Num documentário que vi do Raul Seixas, fala que só a primeira carreira de cocaína é que lhe dá o verdadeiro prazer. Todas as outras são para fugir da dor. Olha que preço alto. Então, vamos defender nossos filhos ou a nós mesmos dizendo isso.
A droga pode lhe dar uma falsa sensação, mas sensações são muitas vezes muito perigosas e cobram a nossa vida. E é caro demais pagar com a vida, porque é o bem mais precioso que a gente tem. Então, completista é isso, pessoal. Completista é quando você usa toda a sua saúde para boas atitudes na Terra. Mas um completista pode ser alguém que tem um corpo saudável, como tem um corpo que viveu numa cadeira de rodas, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Alguém que tem um corpo que pode se locomover andando tem um tipo de oportunidade diferente de alguém que tem uma oportunidade com uma cadeira de rodas, mas ambos podem ser completistas, porque Deus sabe a condição de cada um de nós. Agora, o problema é esse, você ter um corpo saudável e desperdiçar o seu tempo, ou ter um corpo menos saudável e desperdiçar o tempo da mesma forma. Mas aquele que vive 40 anos pode ser um completista, como aquele que vive 60, desde que o planejamento dele reencarnatório é condizente com aquele tempo de vida. Não pode ele encurtar de algum modo por mau uso da máquina física, seja lá usando drogas ou seja antecipando a sua desencarnação com um suicídio. Mas eu tenho notado, pessoal, agora vamos para o Livro dos Espíritos, que muitos de nós, que lemos as obras, às vezes confundimos dizendo que completista é alguém que reencarnou, viveu pouco, só para completar alguma coisa que foi interrompida antes da reencarnação. Não, a definição do André, nós já vimos, não é essa. Completista é aquele que fez bom uso da saúde que tinha no corpo, que usou o tempo não desperdiçado com drogas ou desperdiçado com qualquer outra coisa, ou desperdiçado de uma maneira só de jogar o tempo fora mesmo. E parece que todos nós usamos o tempo como se fosse uma fonte inesgotável de água, que a gente vê a pessoa abrir a torneira no máximo que dá, ela cair no chão e entrar no ralo, desperdiçando uma coisa benéfica, uma coisa esgotável, que é o nosso corpo perecível, tá bom? Nossa vida imortal não é, mas o corpo perecível é. Então, qual questão que eu estou me referindo a essa possibilidade de confundir o completista com esse tempo a mais que alguém vem completar de uma outra encarnação? Essa resposta, pessoal, foi dada na questão 199 que Kardec fez. É uma questão que há muito tempo me inculcou. E eu acho que posso esclarecer me apoiando em algumas obras aqui. Kardec perguntou assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Poxa, a vida realmente se preparou toda a reencarnação, um processo bem mais complicado do que a desencarnação, em média, né? Por que se interrompe assim tanto frequentemente na infância? Olha que resposta interessante. A curta duração da vida da criança pode representar, não é que representa sempre, pode representar, para o espírito que a animava, o complemento. Acho que é por causa dessa palavra que dá a confusão. Completista é complemento, mas não querem dizer a mesma coisa. Então, o que animava? O complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Para mim, ser expiação e provação para os pais parece muito claro o sofrimento que gera nos pais e nos avós, em todos aqueles ali, mas principalmente ali nos pais, é com certeza uma prova ou uma expiação. Então, que fique bem claro que nós não vamos discutir essa questão, mas a primeira parte sim. Kardec obteve a resposta que algumas crianças morrem em tenra idade, tão novinhas, porque isso pode representar para o espírito que estava ali naquele corpo de criança o complemento da existência precedente, da existência anterior, que foi interrompida antes do momento em que deveria terminar. Então vamos ver aqui, baseado no que o André Luiz contou, que nós temos um plano de viver perto de 70 anos. E nós encurtamos nossa existência fazendo mau uso dela, usando drogas e adquirindo uma doença naquela atual causa da aflição. Então isso seria uma causa atual da aflição. Você fumou demais, ou fumou desequilibradamente, ou fumou simplesmente e contraiu um câncer e desencarnou antes do tempo. Você encurtou realmente a sua encarnação. Faltou anos para você completar aquela encarnação. Ou você tomar a decisão de dar um tiro em si mesmo, você tomou veneno, você se enforcou, ou você foi desregrado e de algum modo contraiu uma doença pelo seu desregramento e encurtou o planejamento. Nesse caso, pode acontecer desse espírito reencarnar para completar o tempo que ficou faltando da outra.
Veja o que diz a questão 198 para a gente depois ler um autor que eu quero comentar com vocês. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Realmente, porque se você vir um espírito que passou pela encarnação e só fez o bem, foi um completista, por exemplo, eu posso dizer, ele é um espírito elevado. Eu posso dizer isso para uma criança? No caso de uma criança, eles vão dizer, se a criança não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, aquela existência de criança, mas porque já progredira até a pureza anteriormente. Não foi por causa daqueles dias ali, ou 1 ano, ou 6 meses, de uma existência curta de uma criança, que ele é um espírito puro. Não dá para fazer o mal nem o bem no corpo de uma criança tão pequenininha. Por quê? Porque a criança muito pequena, ela não tem a moral ainda. Se você vira uma criança pegando, por exemplo, uma comida de um animal de estimação e comendo, não tem que puni-la, ela não faz ideia. Se ela coloca um dinheirinho no bolso que estava em cima da mesa, pegou uma moedinha e guardou um papel em nota mesmo e guardou, não é um roubo, ela não sabia, ela pega aquilo como pega um brinquedo, um outro acessório, como põe na boca uma coisa que pode ser suja. A criança, então, não pode ser julgada porque ela nem tem livre-arbítrio tão novinha. Então, Kardec deixou muito claro, se não fez o mal, também não fez o bem. Por quê? Não tem moral, não passa por esse quesito ainda. E se ela já era um espírito puro encarnado ali, é porque progrediu anteriormente e não é naquela condição. Então, isso eu concluí claramente com Allan Kardec. Então, no item A da questão 199, Kardec pergunta assim, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta é bem sucinta, recomeça outra existência. Não disse imediatamente, se demora muito, mas ela vai recomeçar. Ela precisa continuar o progresso. Por que chamou atenção nisso? Eu pesquisando então nessa questão 199, se havia algum comentário, se alguém havia dito algo que pudesse me esclarecer, encontrei na internet, e é sempre assim, né? Um lugar maravilhoso, uma enciclopédia à nossa disposição ali, o Google, e encontrei, Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. Na questão 199 comentada, capítulo 46, Interrupção da Vida na Infância. O Espírito Miramês comentou assim, a curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. É o que Kardec falou, ele só está reforçando. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Perfeitamente. Entretanto, e agora que eu fiquei um pouco em dúvida se isso pode ser, e compartilho com vocês, é o seguinte. Entretanto, continua o Miramês, pode ser igualmente como o caso mais fácil, ou seja, entendo que mais recorrente, mais fácil de ser nesta causa, um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também como prova aos pais. Aí ele continua a segunda parte. Eu fiquei muito encucado com isso, não me parece muito lógico, e digo isso com toda a humildade, com todo o respeito, sendo que a nossa doutrina é um convite ao estudo, ao debate amoroso, ao debate entre irmãos. Mas eu acho que essa afirmação do Espírito Miramês é um equívoco, porque eu não consigo conciliá-la com as afirmações que Kardec fez na questão anterior e na questão posterior, ou no item A, da 199. Relembrando ali naquela questão, Kardec fala claramente que a questão 198, se o espírito como criança não fez o mal, também não fez o bem. Como pode ela pagar dias, ou meses, ou anos que seja, na condição de criança? Se eu morri, por exemplo, numa encarnação anterior, antes do tempo, imagino que fiz alguma coisa desregrada. Porque se foi não por minha causa, se for por outra pessoa, então eu não tenho nada com isso, eu tenho que cumprir horas encarnação. A encarnação não é contada assim. Então, se tive uma vida desregrada na encarnação anterior, eu fumei demais, eu me suicidei, eu cometi desregramentos que encurtou a minha existência, a tolerância do meu corpo físico foi encurtada, eu imagino que eu não posso estar perto de um espírito elevado. Eu estou longe de abandonar a Terra, de dar a alforria na Terra, como o Miramês comentou.
Então eu acho sim, respeito a opinião, mas na minha concepção simplória de um estudante da doutrina, eu acho que isso não está certo. Essa afirmação de que o espírito vem como criança, morre em tenridade, para daí conseguir a libertação, eu pergunto a vocês, poxa, se faltava horas, se faltava só meses, não dava para aprender lá no mundo espiritual? Claro que um espírito já puro pode reencarnar como uma criança e morrer em tenridade, já com tudo planejado, para prova e expiação aos pais, sem nenhum problema. Mas não foi porque nessa condição de criancinha ele tornou-se um puro. É o que Kardec já falou. Ele já era um espírito puro, um espírito muito elevado e reencarna para prova aos pais, sem nenhum problema. O que nós estamos discutindo é a condição de alguém que interrompeu a sua existência numa encarnação anterior e ficou devendo, sei lá, horas, meses, 1, 2 anos, e agora reencarna para ter uma reencarnação de complemento da encarnação passada. Mas Kardec afirmou, e eu defendo Kardec 100%, eu não encontrei na doutrina espírita, baseado em Allan Kardec, uma contradição. Nem nos 5 livros da codificação, nem na revista espírita, eu vejo explicações de variantes, mas uma contradição onde a resposta era sim, ele fala não, ou se desdizem do... Não encontrei, e já vi homens estudiosos, homens e mulheres muito mais estudiosos do que eu, afirmarem a mesma coisa, com a inteligência de Allan Kardec. Eu, então, concordo que, se Kardec afirmou que a curta duração de uma criança pode representar, então não é sempre, em alguns casos, um complemento, onde eu encontraria um exemplo para confortar-me, para concordar, para corroborar aqui com Allan Kardec? E eu encontrei, pessoal, essa explicação no Memória de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira, ela diz para todos nós, de uma maneira muito inteligente, muito bem colocada, a seguinte afirmação. A Ivone escreve uma nota de rodapé. Ela diz assim, ela tem muita autoridade para dizer sobre suicídio. A excelsa misericórdia encaminha, geralmente, tais casos, tido como os mais graves, a reencarnações imediatas em que o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Então a Ivone está comentando justamente sobre isso. Está. Um delinquente, que ela fala isso, alguém inconsequente, interrompe a própria vida, que faltava, sei lá, 2 anos, 5 anos, um tempo, ele pode reencarnar imediatamente por uma excelsa misericórdia para completar o tempo da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, ou seja, isso não é uma situação normal, isso é uma situação anormal. Quase sempre não é assim, reencarnação imediata ao suicida, pelo que a Ivone está dizendo. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo, evitando, ademais, grande perda de tempo ao paciente. Bonito ela chamar o paciente, no caso, o suicida. Então ela fala, apesar de ser uma reencarnação dolorosa, de ser uma situação difícil, é melhor que seja assim para não desperdiçar muito tempo, porque ele teria muito tempo na condição como espírito sofredor, seja num vale dos suicidas, seja numa condição de grande sofrimento. Então ele reencarna para cumprir aquele tempo que foi dado a ele. Por quê? Olha o que a Ivone vai dizer para a gente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. Olha lá, pessoal. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de uma área que conheço. Um cirurgião bucomaxilo, um traumatologista, ele pega, por exemplo, um acidentado de uma rodovia. Teve uma colisão frontal, quase sempre é muito grave. E a pessoa chega lá com o rosto muito deformado, muito ferido. Primeiro cuidado que ele deve ter é com a vida do paciente. Ele tem que tomar cuidado com artérias rompidas e tem que tomar cuidado para que o paciente fique de uma maneira melhor possível, mas em primeiro lugar a vida. É claro que se ele puder aproveitar a vida e já fazer algum
operatório, uma cirurgia, uma sutura que favoreça a cirurgia plástica mais tarde, é importante, é bem-vindo. Só que, quando você não tem muita condição, você percebe que nem o cirurgião plástico queixa-se disso. Ele nunca vai dizer, poxa, olha o estrago que você fez aqui, deixando pouca condição de cirurgia plástica para mim. Não, ele sabe que o profissional que atendeu aquele cliente anteriormente fez o que pôde pela vida e também pelo aspecto estético da situação. Mas ele não tem muita condição. Quanto mais grave, mais difícil para a cirurgia plástica. Quanto menos grave, menos difícil. Então, um fissurado, uma pessoa que tem a fissura lábio-palatal, o antigo lábio leporino, né, lábio de lebre, que hoje nós chamamos mais de lábio leporino, chama fissura labial. Essa situação tem situações mais graves, menos graves. E você observa pessoas que são fissuradas, já depois de cirurgias, muito bem, muito equilibradas esteticamente. Outras que já se equilibraram, porém menos que aquele que tinha já de início uma situação menos grave, tá bem? Então, se apoiando nessa verdade que a Ivone está dizendo, eu disse só para complementar, para simplificar para a gente, diz isso. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea. É como o cirurgião, ele não teve condição, não teve maneira de melhorar mais do que aquilo. A despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim, concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada. Está lá explicando um porquê. Corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais. Que belo texto da Ivone, que gostoso ouvir essa misericórdia de Deus, essa explicação que exemplifica, pelo menos num exemplo de Allan Kardec, que é muito vasto na resposta que Kardec obteve dos espíritos. Trata-se de uma terapêutica, nada mais, recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida deveria ser longa. Ó vós que ledes estas páginas, está falando para nós agora, Ivone, quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não vos pejeis de orar. Pejeis, não se encham, não se cansem, não deixem de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Então, se há alguma mãe aqui ouvindo, algum irmão, algum ente querido seu cometeu suicídio, a oração ajudará muito a ele, viu? E ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Todos nós erramos muito. Ninguém deve ser julgado, ninguém deve desistir da vida. Mas todos esses irmãos serão muito bem cuidados. Maria de Nazaré, nossa amada mãe espiritual, mãe do nosso mestre amado aqui na encarnação que Jesus teve aqui, coordena um lugar assim de descanso, de auxílio aos suicidas. Então está tudo muito bem cuidado e todos nós sairemos de qualquer situação que a gente mesmo se enfie. Mas aqui Ivone então deu um exemplo para a gente. Supondo então a afirmação de Kardec, que alguém tire a sua própria vida, pode que reencarne, para que aquele perispírito dele que estava muito complicado, de vibrações muito contrárias à construção de um corpo melhor, ele reencarna, vive pouco tempo só para purgar naquele novo corpo físico, só para que aquela desorganização do corpo, que não precisa ser aparentemente visível, pode ser de um coração defeituoso que uma criancinha nasceu, um pulmão, um órgão vital muito importante, o cérebro, ela manifesta naquele corpo, em poucos dias, em meses, em anos, pela misericórdia, vem a desencarnar, volta ao mundo espiritual numa condição melhor, como ela diz. Por mais difícil que seja para os pais. Ah, mas e os pais? Nada tem a ver com isso? Quem disse que nada tem a ver com isso, pessoal? Quem disse que não poderia os espíritos superiores organizarem, já que esse espírito precisa reencarnar, passar um curto período, desencarnar para que depois continue uma outra encarnação com um proveito melhor, já não podemos colocar ele num papai, numa mamãe que precisa da prova da desencarnação de uma criança, de um filho, que precisa da expiação da desencarnação precoce de um filho, que é muito dolorido, sem dúvida, mas tudo está de acordo com a lei, nada é por acaso, está tudo tão bem construído pelo nosso Pai, pelos espíritos superiores que nos ajudam muito. Então, encontrei uma explicação assim para a explicação de Kardec.
mas não consigo concordar com a explicação citada anteriormente de que um espírito que encurtou a própria vida, porque eu não posso imaginar que se alguém encurtou a vida daquele, ele seja responsável por isso e tenha que vir cumprir horas, meses, para conseguir a condição de um espírito elevado, um espírito puro, porque espírito puro só que não precisa mais reencarnar. Os espíritos bons da escala espírita e os imperfeitos como nós, ambos precisamos de reencarnação. Os bons já não passam por expiações, mas passam por provas. Nós por expiações e provas. Porém, para a condição de um espírito puro, não é o tempo de existência de uma criança que não pode responder pelo bem ou pelo mal, pela moral, que ainda não tem, vai crescer, se completar algum tempo de existência para depois voltar e abandonar a Terra no processo reencarnatório. Relembrando o que Kardec pergunta, o que acontece com o espírito que desencarna ali como uma criança? Recomeça outra existência. Kardec então deixa muito claro, não tem nada disso de abandonar a Terra ou abandonar, assim, o processo reencarnatório. Então, pessoal, esse é um vídeo que eu tinha muita vontade de fazer. E, relembrando aqui com vocês, o completista, segundo André Luiz, é aquilo que eu quero ser, que tenho tentado ser pelo menos mais próximo disso e convido a todos nós. Aqui em 2020, começando o ano, vamos tentar ser mais perto possível de um completista. E o que é mesmo um completista? Aquele que aproveita totalmente o tempo, 100% para o bem, com respeito ao corpo, servindo a família, sendo um trabalhador fiel, sendo um esposo fiel, uma esposa fiel, um homem que sabe lidar com a riqueza, um homem que sabe lidar com a pobreza, um homem que sabe lidar com qualquer situação. E digo homem aqui na condição de ser humano, um homem ou uma mulher. Mas não tem nada a ver com a condição de ser completista, ser aquele que veio completar um tempo de encarnação que não cumpriu na anterior. Completista, pela definição de André Luiz, justamente não pode ser uma criança que desencarna em tenra idade porque não teve condição de usar bem o seu livre-arbítrio. Sendo que Kardec nos explica que uma criança em si quase ou nem tem livre-arbítrio. A condição do livre-arbítrio é proporcional à condição evolutiva do ser. Eu espero ter esclarecido vocês essa condição e que fiquemos com esse convite de André Luiz, tentarmos ser um completista. E se na sua cabeça veio agora todo o tempo desperdiçado, toda a vida jogada como uma água boa pelo ralo, dá tempo ainda. Temos muito tempo pela frente. Temos todo o tempo do mundo, somos tão jovens. Jovens em espírito e jovens em corpo físico também, que eu imagino que tem muita gente jovem assistindo. Mas se você percebeu isso em você, comece agora a aproveitar melhor o seu tempo, a aproveitar melhor cada segundo da sua vida como um presente, mais uma vez, mais um presente que Deus ofereceu pra gente conquistar aquilo que a gente mais quer, que é ser feliz. Comentem, pessoal. Comentem o que vocês acharam. Comentem alguma coisa, algum livro que possa dar mais um exemplo pra gente, para eu aprender. Um beijo a todos. Curtam. É sempre muito importante para a divulgação do canal, a divulgação dos vídeos. E a intenção é essa, que mais pessoas possam assistir, aprenderem, se aliviarem e serem mais felizes. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.